Seja muito bem-vinda. Se você está aqui agora, eu tenho certeza que você quer saber um pouco mais sobre constelação familiar. E hoje eu vou te contar algumas coisas que talvez você ainda não saiba. Você sente que às vezes tem bloqueios que te impedem de ter o sucesso que você merece? Forças magnéticas que te seguram e te impedem de fazer as coisas que você precisa fazer, ou até situações que se repetem e muitas vezes te incomodam? Se esse é o seu caso, eu estou aqui para te aliviar e para te falar que muitas das vezes isso tudo que você sente não compete somente a você. Todos nós, quando nascemos, fazemos parte de um sistema e de vários sistemas, né? O primeiro deles é o nosso sistema familiar. E depois vem outros sistemas, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta, enfim, vários sistemas que a gente faz parte. E esses sistemas, de onde a gente recebeu a vida, precisam ser incluídos. E são forças que atuam através de nós. É muito importante que quando a gente realmente quer sair da autossabotagem, realmente a gente quer o sucesso, é importante que a gente saiba, primeiro, ter consciência de que essas forças atuam através de nós, quer a gente esteja consciente ou não. Sabendo que isso acontece, então por que não ter consciência e usar essa força a nosso favor? É muito importante que você considere as forças ancestrais que atuam através de nós. Nós só existimos graças a essas forças ancestrais. A energia que a gente recebeu do papai e da mamãe, que é a vida. E essa energia foi passada de geração por geração. É muito importante que a gente tenha conhecimento dessa força e a gente consiga honrá-la. Esse honrar, o que é? É quando a gente consegue olhar para essa vida e direcionar, tomar essa vida e fazer algo bom com ela. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não estão com consciência dessa força. E justamente essa inconsciência, que às vezes pode ser o seu caso também, ela gera a autossabotagem. Olha só, aqui eu vou dar 3 exemplos para você. Não necessariamente é sempre assim que acontece, nunca é uma fórmula matemática, mas aqui tem alguns exemplos que talvez você consiga visualizar melhor sobre isso que a gente está falando, tá? Então tá aqui, ó. Aqui tem uma pessoa, tá? Quando a gente faz constelação familiar, no caso do alinhamento ancestral, a gente sempre considera todas as pessoas que fazem parte. Todo mundo que é da família compõe um sistema familiar. Assim que você nasce, todos nós fazemos parte de um sistema. E esse sistema, quando há algum desequilíbrio, é natural que esse equilíbrio transpareça também na vida da gente, tá? De alguma forma. E é por isso que a constelação, ela trabalha no sentido de criar um alinhamento em relação a isso. Vou te mostrar o primeiro exemplo então, ok? Olha lá. Aqui está o caso de uma pessoa, tá? Nesse caso, essa pessoa aqui, eu vou mostrar o caso do papai e da mamãe. Assim que você nasceu, você pertence a esse sistema, tá? E aqui, como eu tomei a vida, ganhei a vida do papai e da mamãe que são grandes, eu venho e sigo em frente. Para seguir em frente e tomar a vida que é para mim, meu destino, as minhas coisas, a minha vida, eu vou dar meus passos, certo? Ok. Daqui para trás, o que acontece muitas das vezes? A gente até foi criado para isso. Não sei se você já reparou aqueles programas de televisão que a pessoa, o sonho dela é ganhar dinheiro para comprar casa para os pais, né? Muitas vezes, o que ela vai fazer? Por quê? Às vezes ela sentiu que o papai e a mamãe, em algum nível, precisam de ajuda, tá? Só que aí, o que acontece? Ela faz o quê? Ao invés de estar aqui mirando o que ela vai conquistar, o trabalho, o relacionamento, as coisas da vida dela, ela vem para esse lugar aqui e vem fazer o quê? Cuidar dos pais. Muitas vezes vai morar na casa dos pais, muitas vezes vai tentar ajudar uma questão de saúde ou cuidar da alimentação dos pais, enfim, várias coisas que acontecem aqui e ela fica neste sistema. Quando ela fica nesse sistema, olha só que interessante, o que acontece? Essa energia, ela está de costas para o destino dela, para aquilo que é a vida plena que o universo tem para ela. Então, quando ela faz isso, ela gera um bloqueio e isso gera uma autossabotagem. Energeticamente, do ponto de vista energético, ela para de receber aquilo que ela trouxe da vida, que vem de todos os ancestrais que vieram antes, e ela dá as costas para o sucesso. Naturalmente, aí já gera um desequilíbrio energético, tá? Esse é o primeiro exemplo.
Um outro exemplo que eu tenho para você também, vou dar um outro exemplo que interessante. Aqui, por exemplo, vamos supor que tem uma das pessoas da família, ou o papai ou a mamãe, que não estiveram juntos nesse momento, tá? Por algum motivo, alguma separação, ou mesmo por questões profissionais, o pai, vou dar um exemplo do pai aqui, pode ser outro exemplo, tá? Ele precisou por algum motivo para ter sucesso, né? Para ter o sucesso aqui, vou se representar com essa bolinha, com esse elemento, ele precisou o quê? Se distanciar, né? Vamos supor que ele foi trabalhar fora, precisou viajar, e aí, nesse momento, essa criança, tá? Ela sente a ausência do pai. Essa ausência do pai, ela dói tanto, que aí a criança começa a perceber e significar, olha, quanto mais o meu pai está em busca do sucesso e tem o sucesso, mais eu fico sozinha, mais eu sinto dor. E esse significado que está aqui, ele de alguma forma interfere também na forma com que você vai buscar. Então é natural que pessoas que estão nessa situação aqui acabem buscando também relacionamentos de pessoas indisponíveis. Pessoas que em algum nível também estarão fazendo o mesmo movimento aqui de distanciamento. É natural que até gere uma indisponibilidade, não só para relacionamentos amorosos, mas também, por exemplo, questões do trabalho. Aquela pessoa que está sempre correndo atrás do sucesso, mas esse sucesso nunca vem. E quando vem, eu mesma arrumo alguma coisa para me boicotar, porque é o padrão que eu conheço, tá? Esse é o segundo exemplo. Terceiro exemplo é quando, por exemplo, aqui considerando todo um sistema ancestral, de vários ancestrais, inclusive irmãos, em algum nível, tá todo mundo aqui olhando para algum lado, tá? De alguma forma, quando existem histórias ancestrais muito pesadas ou situações, por exemplo, de dívidas, situações de não sucesso que são ancestrais, muitas vezes você, a pessoa, se sente sem a permissão de caminhar para cá. Por quê? Porque muitas vezes ela tem a sensação de quanto mais eu caminho aqui para o sucesso, já que eles não tiveram sucesso, mais distante eu estou do meu sistema. Estar distante do sistema significa a morte, no nível mais profundo, tá, gente? Assim, considerando realmente estar distante do sistema, estar isolado, pensa lá no ancestral antigo, nossos ancestrais mais antigos. Estar isolado do seu sistema significava você não ter comida, você não ter sentimento direito, você não ter conexão. Nós somos seres sociais, a gente precisa fazer parte. Isso é uma lei universal. Pertencer é uma lei universal, inclusive é uma das leis sistêmicas que a gente conhece. Então, ela muitas vezes não se sente com a permissão de conseguir esse sucesso, porque aqui ficou muita gente para trás. Então é como se fossem forças magnéticas que puxam essa pessoa. Esse é um terceiro exemplo que eu tenho, dentro de vários exemplos que a gente tem na constelação, que eu atendo todos os dias, que a gente consegue visualizar de forma clara como isso acontece. Bom, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, meu nome é Juliana Minardi, eu sou professora de constelação familiar, ajudo também outros terapeutas a se formarem como terapeutas em constelação familiar, mas eu estou aqui para te ajudar, para te mostrar primeiro como funciona a constelação familiar e o alinhamento ancestral, que é o método que eu trabalho. Então, dentro desse método do alinhamento ancestral, a gente consegue, primeiro, visualizar o que está acontecendo dentro do tema que você buscar. Por exemplo, se você busca o tema autossabotagem, se você busca o tema relacionamento amoroso, dentro do tema que você buscar, a gente abre o seu campo sistêmico e dentro do seu campo sistêmico a gente vai conseguir visualizar juntos o que está acontecendo. E a partir daí a gente faz movimentos sistêmicos, né? São movimentos que realmente a gente movimenta a energia e gera um realinhamento, uma reordenação, para que você se reordene, se realinhe diante do seu sistema. E esse lugar é um lugar de muita potência, que gera muita força. Então isso é uma sessão de 1 hora, onde a gente abre, a gente consegue fazer esses movimentos e além disso, depois, uns 15, 20 dias, você tem direito a um retorno, no qual eu gosto muito de ouvir as histórias que vocês contam, porque esse movimento energético naturalmente já traz uma mudança, já traz algo como se fosse uma rota que a gente está cruzando ali na vida e de repente o movimento do alinhamento ele realmente nos redireciona.
para o destino que é o nosso, para aquilo que a gente veio realmente cumprir aqui nessa vida. Eu vou passar aqui para você alguns vídeos de algumas clientes que já viveram o processo da constelação familiar dentro do método do alinhamento ancestral, para que você possa conhecer um pouquinho mais. Eu vim aqui para dar um depoimento sobre a constelação que eu fiz com a Ju. Eu procurei a Ju para constelar autossabotagem e assim, eu realmente fiquei impressionada com tudo que aconteceu, como a minha vida se movimentou a partir daí. Eu percebi tudo que eu podia realizar por mim, realmente foi incrível. Na época que eu procurei a Ju, eu estava em fase de mudança de emprego e só mudei de emprego, inclusive estou recebendo várias propostas até bem melhores do que eu tinha recebido. Então, assim, as coisas estão movimentando muito na minha vida e de forma muito positiva. Então, eu acho que realmente teve uma limpeza incrível e eu sou muito grata por isso. Tô imensamente feliz com tudo que está acontecendo. Foi um momento bem especial para mim, muito importante. Eu nunca tinha vivido um momento, uma experiência de estar numa constelação familiar. Já tinha presenciado uma, mas nunca tinha vivido aquela experiência. E ali eu falo que foi um grande presente. Eu fui para o momento muito aberta a dar mais um passo na minha vida. E não imaginei que eu ia poder viver com tanta profundidade aquele momento, um momento de reconexão comigo mesma, um momento onde eu me senti de uma forma diferente, senti uma luz muito linda ali e tirei um peso também das minhas costas. Eu me vi me reconectando com os meus ancestrais, me vi mais animada, mais iluminada. Pude acessar um lado feminino, que era algo que eu estava buscando tanto e estava tão difícil, muito difícil. E ali eu vi realmente a porta se abrindo para mim, para poder viver aquela experiência de mulher. Fez sentido para você? Quer também abrir o seu campo sistêmico e fazer parte desse movimento, desse realinhamento ancestral? Então, se sim, clica aqui e agenda a sua sessão.